Olá! Hoje no Acontece Especial de Verão, vamos falar da mobilidade no centro e dos preços altos no Rio de Janeiro. A nossa primeira reportagem é sobre o fechamento da perimetral e as mudanças no sentido das ruas do centro, que confundiram o carioca e deram um nó no trânsito. Em 5 segundos, com apenas um gesto, o dia a dia do carioca mudou. A implosão do primeiro trecho da perimetral ocorreu no dia 24 de novembro do ano passado. Desde então, o carioca tem enfrentado mudanças frequentes no trânsito e engarrafamentos. A perimetral fechou completamente no dia 25 de janeiro e o prefeito pediu que os cariocas não usem o carro para ir ao centro. Ele aposta no transporte público e na carona coletiva. O primeiro trecho que nós interrompemos da perimetral, o primeiro trecho que nós demolimos, ele tinha um fluxo maior de veículos, ele tinha um impacto maior na quantidade de veículos. Mas as mudanças de trânsito foram muito mais simples do que as mudanças que acontecem nessa fase. A gente vai fazer essa fase ao longo dos próximos 15 dias, mas já amanhã tem muita coisa mudada no centro da cidade. Isso vai acontecer com muita frequência nos próximos 15 dias. Então, o nosso pedido é, primeiro, que as pessoas continuem buscando evitar vir de carro para o centro do Rio de Janeiro, que se utilizem do transporte público e façam a carona solidária. E segundo, aqueles que vierem, que fiquem atentos às mudanças que nós estamos promovendo. As principais mudanças no trânsito foram a inversão de 6 ruas no centro. Rua Uruguaiana, entre Rua Acre e Rua Buenos Aires. Avenida República do Paraguai terá as 2 pistas sentido Lapa. Rua Teixeira de Freitas, no trecho compreendido entre a Avenida República do Paraguai e a Avenida Augusto Severo. Rua do Passeio, entre as ruas Luiz de Vasconcelos e Teixeira de Freitas. Rua Mestre Valentim, entre Rua Teixeira de Freitas e Rua Luiz de Vasconcelos, e Avenida Marechal Floriano será mão dupla. Essas mudanças deixaram o trânsito ainda mais tumultuado. Está uma bagunça o trânsito e foi muito mal planejado. Nada funciona, não temos informação, a condução funciona de forma precária. Se antes era ruim, agora está pior. Bom, eu creio que é para melhoria, né? Mas realmente complicou. Fica difícil, porque as pessoas ficam meio perdidas, não sabem onde vai pegar o ônibus, onde vai descer. Isso é dificuldade. Mas as mudanças vão além. A Avenida Rio Branco vai virar mão dupla e o mergulhão da Praça 15 será fechado. O binário e os túneis Rebouças e Santa Bárbara serão os principais acessos para os carros de passeio. Os primeiros dias, as primeiras semanas são sempre mais complicados. Então o impacto sempre é maior nos primeiros dias por uma necessidade de acomodação das pessoas, as novas rotinas, o próprio trânsito. O motorista fica em dúvida, ele diminui a velocidade. Então é natural um transtorno maior nas primeiras semanas e principalmente nos primeiros dias. Agora, transtorno nós vamos ter até 2016. Claro que um transtorno menor do que nos primeiros dias, mas você vai ter fechamentos, interdições, sem a nova infraestrutura estar pronta. Nesse momento, o Rio de Janeiro constrói 10 quilômetros de túneis aqui no centro da cidade. A Prefeitura do Rio retirou quase 1.000 vagas do centro da cidade. O objetivo é desestimular o uso do carro de passeio na região. Estacionar nunca foi tão difícil no centro da cidade. O motoboy Carlos Roberto Silva passa por esse sufoco todos os dias. Você não consegue parar em lugar nenhum, não tem estacionamento, é pouco para moto. Quanto tempo você fica tentando achar uma vaga, em média, aqui pelo centro da cidade? Meia hora, 40 minutos para moto. Nesse horário, então, só consegue depois de 5 horas. 5 horas não tem mais nada para fazer. Apenas 1.729 vagas continuam existindo em cerca de 30 ruas do bairro e o motorista enfrenta dificuldades para conseguir uma vaga. Está difícil para estacionar no centro? É quase impossível hoje em dia encostar aqui no centro da cidade, é muito difícil. Tá horrível, já dei volta 4 vezes aqui para conseguir entrar para lá, porque, cara, já mudaram tudo para lá e eu pago rios de estacionamento para conseguir estacionar quando conseguir estacionar. Às vezes 1 hora, 2 horas para conseguir uma vaga aqui no centro. Realmente é muito difícil. Agora vamos assistir a entrevista com o representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que falou sobre a mobilidade no centro. Fabiana, você acha que faltou planejamento da prefeitura aí para a derrubada da perimetral? Eu acho que a minha visão, acho que a envergadura dessas transformações que a cidade do Rio de Janeiro está passando,
por mais planejamento que exista, sempre vai faltar algum planejamento. Ou seja, as variáveis são tantas e você está mexendo no coração da cidade do Rio de Janeiro. É o lugar onde tem mais empregos hoje na cidade, que atrai muitas pessoas de toda a nossa cidade metropolitana. Então, eu acho que é natural que haja desconforto mesmo na vida das pessoas. Mas vejo também que existe um planejamento, né? A gente vê que existe um planejamento acontecendo e que está tentando, de alguma forma, atender ao que surge aí no dia a dia. Mas acredito que sempre seja pouco. E você acredita que aí o fechamento da Rio Branco para carro de passeio seja uma medida positiva? O Instituto IAB considera positivo o fechamento da Rio Branco para carros de passeio? Olha, a Rio Branco é uma rua importantíssima para a cidade do Rio de Janeiro, sabe? Porque ela é a primeira rua que faz a ligação, né, entre essa coisa da orla, é a rua que abre uma perspectiva para a orla do Rio de Janeiro. Pensa que tudo isso aqui era muito acanhado, né? Tinha aquela escala colonial. Então o Pereira Passos abre essa avenida, que é a avenida larga, e ela dá uma perspectiva, então, para o outro lado da cidade, para onde cresciam os bairros residenciais, etc. Glória, Botafogo, e nessa sequência. Então, acho que esse projeto, qualquer projeto que possa haver para a Avenida Rio Branco, eu acho que ele tem que ser muito discutido, muito refletido, muito pensado. Fechar, não fechar, ter uma opinião assim, sem existir um projeto que seja discutido, no qual as pessoas participem, eu acho uma coisa muito apressada. Ela, originalmente, o que ela era? Ela tinha 2 grandes calçadas, um canteiro central, inclusive com iluminação, e 2 faixas. Ela era mão dupla, é uma avenida, inclusive, histórica, porque eram as procissões, curso de carnaval, né? Então, era o lugar onde todo mundo se reunia. Então, eu acho que simplesmente, assim, uma coisa de todos os projetos que eu vi eram projetos muito indefinidos ainda do que se pensa para ela como um todo, porque não adianta só pensar num trecho. Acho que tem que se pensar nela como um todo. Ela nasceu assim. Então, acho que essa perspectiva histórica e da importância que a avenida tem para a cidade, eu acho que tem que ser vista com muito carinho, muita atenção. A senhora considera positiva a restrição de vagas no centro da cidade? Isso eu acho super positivo. Eu acho que a gente tem que se acostumar, a gente se acostumou por um bom tempo nessa política de incentivo ao automóvel, a pegar o seu carrinho ou a ganhar o seu carro logo quando você consegue tirar uma carteira de direção e chegar no porta a porta com o maior conforto de carro para todos os lugares. Isso é passado, as grandes cidades hoje não vão nunca ter uma estrutura que aguente que todo mundo tenha um carro. Então, acho que o centro, como eu falei antes, é um lugar importante, porque ele é um polo atrator. Então, acho que a gente tem que se acostumar a chegar no centro de transporte público e não mais de carro. Quem quiser chegar de carro, vai poder chegar também, mas deve ter um custo por isso. Tem cidades, por exemplo, no mundo, que você paga um pedágio para acessar o centro. Centros pedagiados, por horário, seja lá o que for. Então, eu vejo isso de uma maneira muito positiva para a cidade. Você acredita que o transporte público, ele atende às necessidades do carioca? Isso ele está muito aquém de atender, né? Porque, assim, 60% dos deslocamentos da cidade do Rio de Janeiro são feitos por ônibus. A gente tem uma matriz que ainda tem muito pouco transporte individual. Quer dizer, a matriz que existe, que é a do PDT de 2005. Mas esse número vem aumentando gritantemente, alarmantemente. Por quê? Porque a qualidade do serviço de ônibus é muito ruim. Os ônibus são desconfortáveis, são carrocerias pesadas, não tem acesso para deficiente como deveria existir ou funcionar. Então, esse é o grande problema. Em paralelo a isso, você tem os outros sistemas, né? Você tem trem, metrô e barcas. O trem é mínimo, o metrô, a extensão do metrô, que são 23, 30 e poucos quilômetros, é muito pouco para a cidade da dimensão do Rio de Janeiro. O trem, por outro lado, tem uma rede enorme, mas o serviço é péssimo. Haja visto o que a gente viu nesses últimos dias aí de ter um acidente na via. Então, falta de investimento no trem durante mais de 80, 60 anos.
Você tem uma frota antiga dos trens, que dizem que vai ser renovada, que pode ser positivo, já é um passo nesse sentido. Então, esse é o trem. E a gente ainda tem as barcas. Você tenta aí, às 5 horas da tarde, pegar uma barca para Rio-Niterói, é um verdadeiro périplo. Senão uma batalha campal de desconforto e essas coisas todas que eu falei antes sobre os ônibus. Então, o que a gente tem? A gente tem uma rede que não se comunica entre esses diferentes modais. Então, se você quer fazer a transferência de um para o outro, é muito difícil. Então, esse é um problema. E, pontualmente, cada um desses sistemas tem os seus problemas específicos. Então, a gente tem o entrecruzamento no Rio de Janeiro dessas duas questões. E quem sofre são as pessoas, porque por isso que todo mundo vai para o carro, né? O que a senhora acha do planejamento de um transporte público de massa baseado nos ônibus? Acho que isso o Rio de Janeiro já é assim. Já é assim. Se a gente vem agora, por exemplo, com os BRTs, eu acho que é um avanço nesse sentido. Mas eu acho que a gente não pode ficar nisso. Então, eu acho que melhorar o serviço de ônibus, que hoje já está, acho que tem que ser um compromisso. De média capacidade, ou seja, o ônibus é uma média capacidade, ele não chega a grande capacidade como trens e metrô. E, ao mesmo tempo, tem que seguir investindo em trem e metrô. A gente não pode escapar disso. Vão ter vetores, de repente, de BRT, em algum momento aí, no futuro próximo da cidade, que vão ter que ser transformados em metrô e em trem, que são transportes, sim, de alta capacidade, estruturais, em vias estruturais. Então, o ônibus em si, somente ele, do jeito que está hoje, ele tem que ser mais equilibrado com os outros sistemas. Você acredita que os táxis também deveriam ter restrições como os carros de passeio, já que eles não são transporte de massa e na maioria das vezes eles circulam ociosos pela cidade, aumentando aí o fluxo de trânsito? O táxi ele não é um transporte coletivo, né? Porque você é uma, duas pessoas. Eu acho que é um serviço necessário para a cidade, mas eu acho que ele tem que ter mais restrições, sim, em favor do transporte coletivo. Né? Você tem que dar alternativas para as pessoas. Certamente, hoje, existe uma oferta e uma demanda grande para táxi, justamente porque o sistema de transporte coletivo é muito deficiente. Então, eu prefiro pegar um táxi, porque isso me assegura o tempo que eu vou chegar no meu destino. Mas se eu conseguir ter essa segurança com outro meio de transporte, eu vou desistir de pegar o táxi, porque eu não vou pagar. Por que eu vou pagar mais caro? Então, eu acho que isso tudo é uma balança. Então, o táxi, a partir do momento que há investimentos nos transportes públicos, de fato, né, você pode, então, tentar diminuir esse outro lado. Isso é uma balança. Obrigada pela entrevista. Gabi, é com você aí no estúdio. Assustados com os preços altos cobrados no Rio, cariocas promovem um boicote aos estabelecimentos e ambulantes que perderam a noção da realidade. É um movimento surreal que estimula a farofa na praia, o uso do isopor com bebidas trazidas de casa, entre outras medidas criativas para tentar driblar os preços altos. Cariocas e turistas estão pagando caro para desfrutar dos encantos da cidade maravilhosa. Faltam poucos meses para a Copa do Mundo, mas quem mora no Rio está sentindo no bolso os reflexos do esperado aumento do fluxo de turistas no país, que já lotam as praias. A alta dos preços já chegou no calçadão e na areia da praia, símbolos da vida carioca. Tá tudo demais agora. Esse verão eles estão abusando, vejo. Tipo, a água, a cadeira, a barraca, tá tudo muito caro. Eu tô vendo que a senhora trouxe a sua própria cadeira, não tá alugando. Por quê? Porque eu tô morando aqui, né, e trazer todo dia também, pagar, hoje tá R$10, né, a sombrinha, né, e R$5 a cadeira, né, sai bem caro, né. Voltei depois de um ano, está todo mais caro. Em Ipanema, o coco a R$5 só na promoção. A média cobrada é R$6. Imagina na Copa. O coco teve um aumento, né, muito grande e o gelo também aumentou. Até onde eu sei, por causa da inflação que teve no gelo, que a gente pagava R$8, agora a gente paga 12. No gelo, no aumento das bebidas também.
Com a disparada do preço de vários produtos, moradores insatisfeitos resolveram criar um movimento para denunciar os preços abusivos. O designer Toninho Castro sugeriu a criação de uma moeda própria, a Surreal. E a jornalista Patrícia Calil criou a nota que traz estampada o rosto do pintor surrealista Salvador Dalí. Eu comentei no meu Facebook algo tipo, os preços no Rio estão tão altos que não devia se chamar real, mas surreal, né? Quanto é a água? 5 surreais. Aí botei lá e aí o pessoal começou a gostar, a curtir, essa coisa toda. Aí me ligaram, né? A Cléo Guimarães ligou. Vem cá, que história é essa? Que campanha é essa? Não é campanha, não. Eu li essa nota do Toninho que saiu em um jornal carioca, numa coluna social, e no mesmo instante eu associei a história do surreal com o surrealismo com Salvador Dalí. Peguei uma nota, encontrei uma nota na internet em 15 minutos, coloquei o rosto do Dalí na nota e escrevi surreal, e a gente foi e lançou juntos isso aí. Que, sei lá, em 5 horas da nota no ar, eu não sei como que foi a repercussão da sua nota de coluna social, mas a moeda, em 5 horas já tinha quase 1.000 shares, calculando que cada pessoa deve ter em média 500 amigos, 50 mil views em 5 horas dessa nota. E como vocês veem assim, a repercussão que isso está ganhando e a adesão dos cariocas, vocês que não são cariocas? Eu acho que a gente tem um problema, essa adesão, esse movimento que surge atrás é porque você tem muita gente insatisfeita no Rio com os preços que estão sendo praticados assim para não carioca. E você que tem um salário de carioca aqui no Rio está se virando nos 30 para conseguir fazer as mesmas coisas que você deveria conseguir fazer numa situação onde o salário pudesse dar conta desses preços abusivos aí. Então, e como você vê essa alta do preço, principalmente nas coisas do dia a dia, tipo o cafezinho, a água de coco? É uma coisa meio maluca, porque parece que é um vírus, uma coisa que vai se multiplicando, aí aumenta, daqui a pouco é mais 50 centavos, é mais 10 centavos, é mais R$1, e as pessoas vão pagando, é meio difícil, é ruim, é uma coisa ruim, a gente está pagando muito, às vezes, por coisas que não precisariam custar tanto, às vezes não, frequentemente. E é bom que as pessoas se organizem e participem, eu acho super legal isso, ter se multiplicado desse jeito. Eu joguei uma pedrinha no lago, aí as ondas estão aí, tá todo mundo curtindo e indo atrás e procurando, né, preços melhores. E eu acho que agora falta o comerciante, o prestador de serviço carioca aderir, né, à campanha, né, já que agora é uma campanha. Depois da criação da moeda, foi feita uma página na internet que já conta com aproximadamente 150 mil seguidores. O nosso objetivo não é ser simplesmente uma revista de denúncias, entendeu? Não é, aqui está caro, ali está... Não é só reclamar. É mostrar onde tem preço ruim, mostrar onde tem preço bom, estimular a reflexão, estimular o consumo consciente. Mas se os preços não estão convidativos, o belo pôr do sol gratuito atrai cariocas e turistas para aplaudir o Rio de beleza surreal. Agora vamos ouvir um economista para saber se o Rio realmente vive um momento de bolha inflacionária. O senhor acredita que os preços no Rio estão mais altos que nas outras capitais? É possível que os preços no Rio, nessa altura do ano, que é a época do verão, estejam talvez um pouco mais altos ou comparados com outros pontos no Brasil onde você recebe um fluxo maior de turistas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós que vivemos na cidade, a gente às vezes perde a noção de que o Rio é um balneário, é um destino turístico, né, e que esse tipo de cidade, normalmente os preços sobem nessa época do ano, que é uma época de férias. Né? Agora, comparando, por exemplo, a cesta básica do Diese, os preços com algumas capitais no ano passado, você vai ver que o Rio está mais ou menos na média dos outros preços para os produtos da cesta básica. Né? Algumas cidades, Salvador, Porto Alegre, estão com preços um pouco mais altos, outras estão com preços um pouco mais baixos, né? Mas o Rio está mais ou menos na média. Boicote ajuda nessas horas? Boicotar, digamos, não comprar o que você não precisa exatamente, pode ajudar. Agora, se você não precisa, também significa que tem aí um certo oportunismo, parte de quem está fazendo, do vendedor do produto, né? E aí eu acho que talvez parar de comprar ajude. Agora, obviamente, tem uma série de produtos que você não vai poder parar de comprar, que fazem parte da sua vida. A maior parte dos serviços são serviços que você precisa, né?
não tem como. Talvez essas coisas mais de lazer você possa tentar fazer algumas opções, né? Mas na maior parte das coisas, enfim, o que a gente estava conversando aqui de mais caro que aponta a questão da moradia, né? O preço de compra e venda de imóveis, o preço dos aluguéis, não tem muito como evitar isso, né? Então, essas coisas não tem muita alternativa, né? Agora, claro, um produto específico, você veja que está tendo um abuso, né? E você pode tentar jogar o preço para baixo. Se nenhum turista correr na sua frente comprar, tudo bem, né? O comerciante vai se dar conta e vai abaixar o preço, né? Mas não funciona exatamente para todos os produtos. A maior parte das coisas que você compra são coisas que você necessita, obviamente. Hoje em dia ninguém está muito com dinheiro para jogar fora, né? Então, a capacidade que você tem a partir da não compra de produtos de influenciar, né, os preços numa sociedade como a nossa sociedade, que boa parte dos preços são preços administrados, serviços, comunicação, gás, luz, etc., né, que você também sobe o seu consumo no verão, não é porque precisa do ar-condicionado, etc., né? Aí depois você tem toda a parte de moradia que você não tem como correr porque precisa. Você tem uma série de serviços que fazem parte da sua sobrevivência, né? Então, você tem o fato de que os produtos eletrodomésticos ou mesmo os produtos de alimentação que você compra são setores extremamente concentrados e que os formadores de preços eles têm um poder muito grande de formar preço. Então, digamos, tudo isso colocado, você tem muito pouco para onde correr, né? Muito pouco para onde correr nessa situação. E no caso de um balneário como o Rio de Janeiro, na época de férias, mais complicado ainda. Essa bolha inflacionária, ela vai passar? Ela diminui um pouco, alguns preços caem logo depois que acaba esse fluxo maior de turismo. Para nosso desconforto, esse ano vai ser um ano meio permanente, porque como você vai ter a Copa do Mundo no meio do ano, né, quando acabar esse período de férias brasileiras, vai emendar a Copa do Mundo com férias na Europa, enfim, você vai ter um longo período em que você vai continuar tendo turistas vindo, gente vindo para cá, né? Mas pelo menos a parte dos alimentos, né, depois do verão, costumam cair. A gente viu isso no ano passado, né? Teve um certo alvoroço, que a inflação estava disparando nos 2 primeiros meses do ano e depois, naturalmente, os preços dos hortifrutis, por exemplo, caíram lá até julho, agosto. Obrigada pela sua entrevista. Gabi, é com você aí no estúdio. E o Acontece Especial de Verão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse a nossa página na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!